Equação do primeiro grau, aula 3.2. Bem, na última aula a gente viu equações desse tipo daqui, e aí a gente vai relembrar um pouquinho disso. Se você não assistiu essa aula, vou deixar o link aí disponível para você ir atrás dela depois. Então a gente tem aqui, por exemplo, x mais 5 igual a 8. Eu quero isolar a variável, o oposto de mais 5 vai ser menos 5. E aí eu tenho que fazer isso dos dois lados para manter o equilíbrio da minha equação. Mais 5 menos 5 vai dar 0, vai sobrar que x é igual a 3. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho que 2x é igual a 16, eu tenho que isolar essa variável x, eu vou dividir os dois lados por 2. E aí, na hora que eu divido os dois lados por 2, 2x dividido por 2 fica só x, e 16 dividido por 2 vai ser 8. O que a gente vai tentar fazer agora é juntar essas duas ideias em novas equações. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Eu tenho que 2x mais 5 é igual a 19. Essa balança está em equilíbrio, mas eu quero isolar a variável. Então, para fazer isso, primeiro eu vou me preocupar com esse mais 5. Então, para eu sumir com esse mais 5, eu preciso de quê? De menos 5. Só que se eu fiz isso de um lado, eu tenho que fazer também do outro. Mais 5 com menos 5 vai dar 0. Vai sobrar o quê? Que 2x é igual a 14. E aí, agora, usando aquela outra ideia, vou dividir os dois lados por 2. Divido esse lado por 2 e divido esse lado por 2. Se eu tenho 2x e divido na metade, fica só x. E se eu tenho 14 e divido por 2, eu vou ficar com 7. Então, esse aqui é o valor do x para essa equação. É o valor que torna ela verdadeira. Olha só esse outro exemplo. Essa balança está equilibrada. O oposto do menos 5 vai ser o quê? Mais 5. Mais 5 de um lado, mais 5 do outro. E aí, menos 5 com mais 5 vai cancelar. Vai sobrar o quê? Que 3x é igual, 7 mais 5 são 12. E aí, o que eu vou tentar fazer é o quê? Dividir os dois lados por 3 agora. E aí, se eu tenho 3x e divido por 3, fica só x. E 12 dividido por 3 fica 4. Então, achamos aí o valor da nossa variável. Vamos ver aqui alguns exemplos? 2x mais 9 igual a 17. O oposto de mais 9 é menos 9. Para manter o equilíbrio, faz a mesma coisa dos dois lados. Esse com esse vai dar 0, vai sobrar que 2x é igual a 17. Menos 9 vai ser 8. E aí agora, eu quero isolar a variável x, eu vou dividir por quanto? Divido por 2. Só ficar de olho sempre no coeficiente que ele já te indica por quanto que você vai ter que dividir. E aí aqui, você tem que 2x dividido por 2 vai dar x e 8 dividido por 2 são 4. Aqui do lado, 3x mais 2 igual a 20. O oposto de mais 2 é menos 2. E aí, se a gente pega para fazer isso, esse com esse cancela, vai sobrar que 3x é igual a 18. E agora, para isolar a variável, tem que fazer o quê? Dividir, né? Mas dividir os dois lados por quanto? Por 3. Então, vou dividir os dois lados por 3. 3x dividido por 3 dá x, e 18 dividido por 3 dá 6. Outro exemplo aqui embaixo, o oposto de mais 13, menos 13. E aí, se a gente vai resolver isso, vai ficar aqui 4x, esse aqui cancelou com esse, deu 0. Cuidado aqui com o sinal, hein? 5 menos 13 dá menos 8. E aí, a gente vai dividir os dois lados por 4. E aí, na hora que a gente faz essa divisão, 4x dividido por 4 vai ficar só x. E cuidado com o sinal, está dividindo negativo por positivo, vai ficar negativo. 8 dividido por 4 são 2. Então, a resposta é menos 2. O oposto de menos 10 é mais 10. Se fez de um lado, faz do outro para manter o equilíbrio da equação. Menos 10 com mais 10 vai dar 0. Vai sobrar aqui 5x. Cuidado aqui, hein? Menos 20 mais 10, uma dívida de 20. Se você tem 10 para pagar essa dívida, ainda fica devendo 10. Vou dividir os dois lados por 5. Então, aqui vai ficar que x, de novo, atenção no sinal, é igual a menos 2. Menos dividido por mais dá menos, e 10 dividido por 5 dá 2. Dá uma olhada nesse exemplo daqui, a gente tem que raciocinar com bastante calma, tá?
Então, digamos que eu tenho um tijolo, que ele vai ser o nosso x ali, mas aqui eu tenho que meio tijolo mais 2 quilos é igual a 3 quilos. Qual que é o peso de um tijolo? Quer pausar para pensar um pouquinho? Vou continuar aqui. Bem, o que eu posso fazer dos dois lados da equação para manter o equilíbrio e conseguir descobrir o valor de um tijolo? Desse lado eu tenho 2 quilos e desse lado também eu tenho, no caso, 3 quilos, mas eu posso tentar tirar a mesma coisa dos dois lados. Então, por exemplo, se eu tento tirar 2 quilos desse lado, eu vou tentar tirar 1 quilo daqui e vou tentar tirar outro quilo daqui. O que a gente chegou? Que meio tijolo pesa 1 quilo, mas eu quero o peso de um tijolo. Só que, para poder chegar nisso, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar desse lado. Eu quero o dobro. Então, um tijolo inteiro. E qual que é o dobro de 1 quilo? 2 quilos. Então, chegamos na resposta, que um tijolo inteiro é igual a 2 quilos. Esse era o início do problema. Então, vamos tentar representar isso algebricamente. Como é que ficaria essa representação? Meio tijolo, posso representar como x sobre 2. Mais 2 quilos é igual a 3. E aí, como é que a gente resolveu essa equação? Tira 2 quilos dos dois lados. Na hora que você faz isso, esse cancela com esse. Vai ficar o quê? Que x sobre 2 é igual a 1. E aí, o que a gente aprendeu a fazer? Nesse caso aqui, multiplicar os dois lados por 2. Multiplica esse lado por 2 e esse lado por 2. Esse vai cancelar com esse. Vai sobrar aqui x é igual a 2. Então, um tijolo pesa 2 quilos. Então, x sobre 3 mais 5 é igual a 12. O oposto de mais 5 é menos 5. Então, tira 5 dos dois lados. Uma vez que você faz isso, mais 5 com menos 5 vai dar 0. Vai sobrar o quê? Que x sobre 3 é igual a 7. E aí, aqui, se eu estou dividindo por 3, o oposto disso é multiplicar por 3. E esse vai cancelar com esse, vai sobrar que x é igual a 21. Vamos ver alguns exemplos? Olha só esses aqui. Quero isolar a variável x. Primeiro eu vou me preocupar com esse mais 3. O oposto de mais 3, menos 3. Faz isso dos dois lados para deixar a balança equilibrada. Vai sobrar que x sobre 2 é igual a 8 menos 3, 5. E aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar os dois lados da equação por 2. Porque x sobre 2 vezes 2 vai ficar só x, e 5 vezes 2 é 10. Olha só esse outro caso aqui. O oposto de mais 7 é menos 7. Faz a mesma coisa dos dois lados para manter o equilíbrio da equação. Vai ficar aqui x sobre 3 é igual a 5. E aí agora, vou multiplicar os dois lados por quanto? Vou multiplicar os dois lados por 3. Se eu multiplico os dois lados por 3, aqui vai sobrar que x é igual a 15. Pronto, achamos o valor da variável. Esse exemplo daqui, o oposto de mais 5 é menos 5. Coloco o menos 5 dos dois lados para equilibrar. Esse cancela com esse, vai ficar que x sobre 7 é igual, cuidado aqui com o sinal, 2 tira 5 dá menos 3. Agora, vou multiplicar, para isolar a variável, os dois lados por 7. X sobre 7 vezes 7 vai ficar só o x, e menos 3 vezes mais 7 vai dar menos 21. Último exemplo aqui, o oposto de menos 6 é mais 6. Menos 6 com mais 6, a gente já sabe que cancela, dá 0. Ficou o quê? Que x sobre 5 é igual a 7. Vou multiplicar agora os dois lados da equação pelo mesmo valor para manter o equilíbrio. Vou multiplicar os dois lados por 5. E aí aqui vai sobrar o quê? Que x é igual a 35. Então, rapidinho, resolvemos essas daí. Faça as suas anotações, bons estudos e até mais!